Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui hoje no 16º dia da nossa campanha, do nosso propósito, buscando a sabedoria de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 16. Aleluia, glória a Deus. E hoje também separei um louvor para nós estarmos colocando no final. Tem dias que eu tenho colocado, tem dias que eu não tenho colocado. E eu quero, que você preste atenção nesse louvor, para que o Senhor, o Espírito Santo, possa falar no seu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, mais um dia na Sua presença, Pai, nós estamos aqui buscando a sabedoria que vem do Senhor, buscando, Pai, aprender do Senhor através da Sua palavra, pedindo, Senhor, venha falar conosco, Pai. Senhor, vem Espírito Santo, ministrar o nosso coração, Pai. O nosso coração anseia por ouvir a Sua voz, nosso coração anseia, Pai, para que o Senhor venha se revelar a cada um de nós, Pai. Nós estamos aqui sedentos pelo Senhor, Pai. A nossa alma, Pai, anseia por Ti, Pai. Vem em nome de Jesus, Pai. Nós estamos com o coração aberto, Pai. Estamos aqui nesse momento consagrando nossas vidas ao Senhor, pedindo, Senhor, vem. Vem, porque essa casa é sua, Pai. Pai, faça de nós morada, faça de nós lugar da sua habitação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 16 diz assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles e os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgredida, pois a sua boca. Pesa e a balança juntos pertencem ao Senhor. Peso e a balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios.
Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longâmino que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso nós estarmos lendo a palavra do Senhor que nos ensina todos os dias, né? E eu separei aqui alguns versículos para nós comentarmos. É o versículo de número 1, né? Esse capítulo é um capítulo cheio de, todos eles, né? Cheio de ensinamentos, mas esse aqui falou muito ao meu coração. O primeiro já fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantas vezes nós pensamos, vamos fazer isso, 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 e de repente parece que Deus muda tudo? Ou nós estamos aqui hoje e não imaginamos que amanhã nós vamos estar em outro lugar, em outra cidade, que Deus muda tudo. Então, às vezes nós planejamos, mas o Senhor é que dirige nossos passos, o Senhor é que dá a última palavra, né? E às vezes também nós estamos vivenciando um momento tão difícil, às vezes pensando que não tem mais solução, não tem mais jeito, mas o Senhor vem e mostra para nós que Ele é que dá a última palavra, que os planos dele mudam, né? Que ele é a pessoa que ele é um Deus soberano, né? É um Deus que pode fazer o impossível na nossa vida. Então, que nós possamos confiar que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Às vezes o seu plano não deu certo, é porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos, são maiores também. Amém? Vamos confiar no Senhor de todo o nosso entendimento, porque o Deus tem preparado sempre o melhor para cada um de nós, até mesmo aquelas coisas que parecem não ter dado certo, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus, amém? O verso de número 8 fala assim: melhor é o pouco havendo justiça do que os grandes rendimentos com injustiça. Então, às vezes você fala, ai, mas eu estou ganhando tão pouco, mas você está fazendo algo que é justo. Então, não se preocupa, porque a palavra do Senhor diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. O verso de número 21 fala assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Olha só, né? Deus está falando aqui que aquele que é sábio é prudente e que a doçura no falar, né? Nós precisamos ter essa doçura no falar, porque ela aumenta o saber. Então, às vezes, a gente dá até vontade de querer falar alto, dá até vontade de responder à altura, mas nós precisamos observar o que o Senhor está nos aconselhando aqui na palavra dele. A doçura no falar aumenta o saber. Amém? Glória a Deus, aleluia. Verso de número 24 também falou muito ao meu coração, que diz assim:
Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo, né. Tem pessoas que têm um ditado que fala assim: "Se você não tem nada para falar, então fica calado", né. Porque às vezes a pessoa vai falar e fala uma coisa que vai acabar se arrependendo. Então, mas quando nós temos palavras agradáveis, nós temos que falar, porque essas palavras são favo de mel. Tão bom quando as pessoas traz aquelas palavras boas, fala o nosso coração ou dá testemunho de nós mesmos, como é bom ouvir alguém dando testemunho de nós, falando acerca de nós, e quando tem coisa boa para falar, não é verdade? Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. E aqui no verso 25 fala assim: "Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte". Aleluia, glória a Deus. Então, tem caminho que para os nossos olhos a gente pensa que tá certo, né. Tem pensa aqui no verso 2 também fala que, ó: "Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito". Esses 2 versículos eles são parecidos, o 2 e o 25. Então, nós precisamos sempre conversar com Deus e falar, que às vezes está parecendo direito aos nossos olhos, mas será que são caminhos bons? Será que são caminhos de vida? Por isso em tudo nós temos que consultar o Senhor, conversar com Deus e pedir para Ele. Porque está dizendo aqui que todos os caminhos são puros, no verso 2, aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quando nós falamos com o Senhor, Ele vai pesar nosso espírito, Ele vai colocar no nosso coração ali uma tristeza, nós vai ver que aquilo lá não é de Deus. Então, aquilo que é de Deus, se a gente tem intimidade, comunhão com o Senhor e ora e fala com Deus, Ele vai trazer paz para o nosso espírito. Mas se Ele pesar o nosso espírito, é porque esse caminho não é de Deus e é um caminho de morte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui um louvor. Nesse louvor, eu quero convidar você a estar orando. Você vai falar com Deus, dobra seu joelho, aonde você estiver, fala com o Senhor, né? Escuta esse louvor e ouça Deus também falar com você através da letra desse louvor. Amém? Glória a Deus, aleluia. O nome do louvor, não seremos abalados. Vamos confiar em nosso Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
certeza que as suas circunstâncias, assim como as minhas, não são poucas. Mas o Senhor Jesus deseja atrair o seu olhar nessa noite. Oh, que os nossos olhos sejam atraídos à beleza de Cristo Jesus. Atraídos à rocha inabalável, à rocha eterna, à rocha eterna. Ele não é como os homens que nos frustram. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele é fiel e justo. 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 E o Espírito Santo está te convidando nessa noite a cantar uma nova canção. Talvez a sua canção até aqui esteja sendo uma canção de dor, uma canção de lamento, uma canção movida pela frustração que você tem, pela frustração que você está vivendo. Mas o Espírito Santo de Deus está te chamando para cantar uma nova canção, não inspirada pelos seus problemas, não inspirada pelas lutas, mas inspirada na beleza de Cristo Jesus. Lindo Jesus,